nesse artigo, tá? Eu quero que vocês curtam, viu? Apareceu. Põe de novo aquele bonitinho ali, aquelas mãozinhas. Põe de novo, Júlio. O dedinho. Olha aí, ó. Se inscreva no canal. Olha como tá ficando bonito o nosso programa. Se inscreva no canal. Põe de novo. Curta, se inscreva, ative as notificações, é o sininho. Tá? Não é para tocar na tela não, hein? Tem que ir no site, no YouTube mesmo, tá? A tela aqui na touch. Coloca aí, abre o artigo, por favor. Não. Agora troca a tarja. Agora você vai colocar aquela tarja ali, que já é uma ditadura o Brasil já é uma ditadura na Espanha. Eu fiz essa análise aqui porque tem uns aspectos que são muito interessantes, né? Então eu quero que vocês leiam comigo. Esse é um artigo muito mais curto do que o do Léo. Eu vou depois transformar ele em vídeo para vocês espalharem nas redes. Mas é o seguinte, Moraes, né, ao retaliar a decisão da Justiça Espanhola, confirmou o quê? O argumento da própria Justiça Espanhola para negar a extradição do Oswaldo Eustáquio. Eles dizem exatamente isso, quer dizer, a extradição há de ser declarada improcedente por ser uma conduta com evidente conexão e motivação política, uma vez que se realizou dentro de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, tá? Ex-presidente da República, e de oposição ao atual presidente, senhor Lula. Segundo os magistrados, a volta do Eustáquio ao país, abre aspas, representaria risco elevado de que a situação dele no processo penal do Brasil pode ser agravada por causa de suas opiniões políticas, Ari. Ou seja, a Suprema Corte Espanhola reconheceu que por aqui não vige uma democracia plena, um Estado democrático de direito, mas uma ditadura. No caso, uma juristocracia, que é pior, pois imposta pela cúpula do judiciário, contra a qual não há como recorrer. O ministro abusou de sua caneta, rasgou a Constituição e o Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, e está tudo exposto ao mundo. A Interpol, um organismo multilateral com sede em Lyon, na França, já havia rejeitado as reiteradas ordens de Moraes para caçar bolsonaristas, como o Alan dos Santos. A decisão da Espanha, porém, ela dá interpretação jurídica ao sistema persecutório instalado por Moraes aqui. Não deixa de ser irônico, sendo a justiça espanhola um bastião da chamada jurisdição universal aplicada contra violações de direitos humanos, sejam cometidas por nacionais ou estrangeiros. Bem depois de Nuremberg, surgiu o Tribunal Penal Internacional que julgou o genocídio em Ruanda. Mas foi um juiz espanhol, Baltasar Garzón, que inaugurou na própria justiça espanhola o alcance internacional de suas decisões, ao prender em Londres o ditador chileno Augusto Pinochet. Essa jurisdição internacional, ela também inspira as sanções que estão sendo avaliadas nos Estados Unidos contra o Moraes por 4 diferentes departamentos da administração Donald Trump. E a gente vai ver quais são agora. Além de manifestações políticas, como a de Jason Miller, conselheiro sênior do americano, que nesta semana taxou Moraes de a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Isso não é pouca coisa. Enquanto tenta alargar seu poder por vias heterodoxas, o ministro amplifica o efeito de suas ações e o escrutínio público delas. E essas ações já começam a ser entendidas como crimes em si, abrindo margem para que o sistema judicial e político de grandes democracias reajam. E aí eu peço, por favor, Brenda, que você coloque o link 5, porque lá nos Estados Unidos, 4 departamentos do governo Trump avaliam sanções contra Alexandre de Moraes. Quais são? Pode abrir aí, expande aí, expande. Não, expande na tela. Quais são, tá? Quais são? A Secretaria de Estado, está sob a liderança do Marco Rubio, que deve emitir um parecer sobre tudo o que está acontecendo. O Rubio, que já criticou publicamente o bloqueio da rede social X no Brasil, determinado por Moraes, classificou a ação como uma tentativa de minar as liberdades básicas no Brasil. Tá? O Conselho de Segurança Nacional é o segundo departamento, vamos dizer assim, que é presidido pelo coronel Mike Watts. Também ele participa da análise, considerando a possibilidade de sanções financeiras. Tá? O Departamento do Tesouro foi consultado sobre medidas também contra o ministro. O Conselho Jurídico da Casa Branca, responsável por assessorar diretamente o presidente,
complementa o grupo responsável pela avaliação. Além disso, nós temos o próprio o comitê jurídico, pode baixar lá, o comitê jurídico da Câmara dos Estados Unidos, que aprovou no mês passado um projeto de lei que pode impedir a entrada do ministro no país. O texto propõe tornar deportáveis dos Estados Unidos as autoridades estrangeiras que violarem os direitos garantidos pela primeira emenda. Tá? Então tá aí, são os 4 departamentos. E aí, só para a gente fechar com a referência que eu fiz, o link 2, que é justamente o Jason Miller. Não, perdão, o link 2 não. O link 11, que é o ex-conselheiro Jason Miller, que inclusive chegou a ser detido no Brasil por ordem do Moraes, logo depois das eleições ali, chegou a ser detido no Brasil, depois foi liberado, mas está aí, o conselheiro sênior, né, foi ao X deixar muito claro que o Alexandre de Moraes hoje é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E acha engraçado, Ari. Olha, o que nós temos aqui é uma constatação que vem já como constatação que é pétrea no sentimento humano. A divisão de poderes. O poder judiciário não pode interferir e nem ter atuação política. Por quê? Justamente para não causar esse tipo de confusão e atrito. Porque a política, ela é dinâmica. A política tem versões, hipóteses, enfim, ela é discutida. Mas o judiciário não. O judiciário é alguma coisa além disso. Ele trata dos direitos, dos sentimentos que constituem a base da sociedade. Eu tenho um livro que eu sigo permanentemente, que eu ganhei de um amigo meu, já falecido esse ano, que eu sempre referencio aqui, do Ronaldo Poletti, Constituição Anotada. E ele tem um texto que ele diz o seguinte, que o Brasil, um dia nós vamos descobrir que nós somos uma sucessão de constituições e que foram se renovando. Ou seja, por quê? O Brasil é uma sucessão de sociedades, de épocas, de povos que vão se renovando. Mas como isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo com mudanças de textos, com a participação legislativa, muitas vezes até não, houve revoluções, mas você não pode nunca ter uma opinião discricionária, uma opinião voluntariosa, como foi, por exemplo, no ato institucional número 5, de triste memória. Enfim, o que nós temos que voltar é o Estado de Direito. A justiça, o juiz, ele tem que ser neutro, ele tem que ser esquecido. Você, depois de uma causa, não tem que lembrar o rosto do juiz. Perdendo ou ganhando a demanda jurídica, não se pode lembrar o juiz. O judiciário tem que ser exatamente isso. Este é o sentido de uma democracia, de um processo político que traz paz à sociedade. Quando você tem essas ações de retaliação, como este caso, agora está retalhando a Espanha. Como é que a Espanha vai responder? Vai retalhar o Brasil? Vai retirar o embaixador daqui? Ou seja, são situações que beiram ao ridículo, como eu disse. Então, não tem sentido. Como o Cláudio colocou muito bem, não pode se trazer a política para o judiciário. O judiciário não é órgão político, não é poder moderador, muito menos. Poder moderador se extinguiu no Império. Não existe moderação, existe lei. O Congresso estabelece isso. Certo ou errado, a liberdade do Congresso em legislar está estabelecida. Errou, legisla de novo. Quantas vezes se faz isso? Aliás, todos os anos se faz isso na lei do orçamento. Então, nós temos que aprender o sentido da democracia, o sentido da liberdade democrática, do sentido que nós constituímos lá, antes inclusive da independência declarada por Dom Pedro. Muito bem. No juramento de Dom João VI, a primeira Constituição de Cádiz. Parece que, pelas notícias que você apresentou, parece que a matéria da New Yorker foi um tiro que saiu pela culatra, né? Ele acabou
fazendo algumas peças nos Estados Unidos se mexerem de uma forma um pouco mais rápida. Eu concordo muito com o que o Ari falou sobre a questão do respeito. Eu acho que isso está muito pacificado. Mas eu queria aproveitar para explicar um ponto que eu acho que é relevante para o brasileiro entender. Quando o advogado do Rumble esteve aqui, e eu tive a sorte de ter sido convidado por você também, Cláudio, teve uma pergunta que eu fiz a ele, que, aliás, você fez a ele, perguntando como é que o americano veria o juiz se comportando como o ministro Alexandre de Moraes. E ele ficou atordoado e disse que não, mas isso não aconteceria nos Estados Unidos. E eu acho que é importante a gente entender por quê. Isso não aconteceria nos Estados Unidos porque lá vige o princípio da departamentalização. Cada poder é autônomo. Eles não podem se meter uns nos outros. Então, quando a gente lê as notícias que têm sido veiculadas, por exemplo, na mídia, dizendo que o presidente Trump não está cumprindo decisões judiciais, isso faz parte da democracia americana. Ele pode não cumprir, o judiciário precisa do executivo para dar cumprimento às suas decisões. O problema é que se ele ficar não cumprindo, ele vai ser fiscalizado pelo legislativo. Pode sofrer um impeachment, tem várias consequências. Eu sempre achei que o modelo americano ele privilegia muito mais a separação de poderes do que o nosso. Essa questão dos poderes poderem fazer pedidos para outros poderes me lembra o que eu vi quando eu virei advogado interno de empresa, que é a ideia da estrutura matricial. Você não responde para o diretor no Brasil, você responde para o teu chefe do jurídico na matriz. E aí vira um banzé, porque todo mundo pode ir direto no segundo escalão e tentar mudar a estrutura, e o coitado que está aqui no Brasil como sendo o diretor vira a rainha da Inglaterra, sendo praticamente enganado por todo mundo. A departamentalização nos Estados Unidos eu acho que é muito relevante, porque você não tem como um juiz determinar uma ordem esdrúxula e esperar que o executivo vai cumprir. O próprio Brown versus Board of Education, um caso famoso, que é o caso que tratou das questões raciais, não foi aplicado imediatamente. O presidente Kennedy sabia que se ele tivesse imposto o Brown imediatamente em todos os estados do Sul, isso poderia gerar uma revolução nos Estados Unidos. Então demorou alguns anos, ou muitos anos, aliás, até o caso ser totalmente implementado dentro dos Estados Unidos.